A PEC apresentada pelo senador Jorge Cajuru, do PSD de Goiás, e relatada pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal em sessão na quarta-feira, dia 21 de maio. A votação foi simbólica, revelando uma convergência entre governistas e opositores sobre a matéria. O relator da proposta qualificou o Instituto da Reeleição, introduzido na Constituição em 1997, como um malefício para a democracia. Foi um malefício feito à administração pública no Brasil, a introdução da reeleição, completamente contrária a toda a nossa tradição republicana. Já o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, base do governo, lembrou que a reeleição só foi inserida na Constituição em 1997, sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, em meio a denúncias de compras de votos de parlamentares para aprovação da PEC. O caso chegou a ser alvo de uma comissão parlamentar de inquérito, mas os deputados envolvidos renunciaram e o caso acabou sem responsabilização. Aquele que mais lutou pela reeleição, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele fez meia-culpa numa declaração dizendo que dos males que ele fez ao Brasil, uma delas foi ter feito naquele momento uma gestão para fazer a reeleição. O projeto propõe acabar com a reeleição a partir de 2028 para prefeitos e de 2030 para presidente e governadores. Já a partir de 2034, a PEC quer concentrar as eleições de todos os cargos executivos, municipais, estaduais e federais, em uma só data. Maurício Palma é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília e estudioso do constitucionalismo latino-americano. Para ele, a análise do tema deve buscar se afastar do senso comum e das leituras simplistas, havendo no Instituto da Reeleição elementos positivos e negativos que devem ser colocados na mesma balança. Em geral, boa parte da ciência política documenta em eleições, principalmente mandatos municipais, a eficácia aí da reeleição para políticas públicas, tá? E o governante do primeiro mandato, ele quer se reeleger, e para ele se reeleger, ele tem que fazer uma boa administração, ele tem que fazer uma administração com responsabilidade. Esse ganho que teve no primeiro mandato para possibilitar a própria reeleição tornou, nos municípios principalmente, mas também nos governos estaduais, fez com que houvesse uma necessidade muito grande de boa administração por parte do executivo, principalmente, né? Na avaliação de Palma, a unificação das eleições para todos os cargos, proposta pela PEC, pode invisibilizar o debate municipalista e colocar em segundo plano os problemas das cidades. Os bons políticos que querem ser prefeitos vão se sentir desestimulados a serem prefeitos. Por quê? Porque eles vão estar na mão dos deputados federais. Essa que é a questão não é a reeleição, a questão é o grande poder que o legislativo tem hoje em função das emendas parlamentares do jeito que são, das emendas PIX, e isso muito pouco vai mudar em relação à reeleição. A PEC propõe ainda a padronização do tempo de mandato para todos os cargos eletivos em 5 anos, incluindo os senadores, que hoje são eleitos para mandatos de 8 anos. Esse último ponto desagrada alguns senadores, inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Alcolumbre articula a alteração da proposta para garantir um mandato de 10 anos para os representantes da Câmara Alta do Congresso. Seja como for, se aprovada no Senado Federal, a PEC ainda vai precisar passar em 2 turnos na Câmara dos Deputados antes de ser promulgada. Ou seja, ainda há muito debate pela frente. Fica então a pergunta:
Existe um modelo ideal? Para Palma, embora seja importante olhar para as inovações dos sistemas políticos de outros países, os modelos não são comparáveis por razões A históricas. questão é, não existe um modelo ideal de um design constitucional. Os países que não têm uma reeleição têm uma história própria, não é? E não é um defeito do sistema deles não ter uma reeleição. Eles têm uma história própria e essa história própria deles deve ser analisada de forma científica, digamos assim, não é? De forma isenta, de forma estudada, de forma debatida como comunidade pública, não é?